Não vem debochar não, porque eu aceito a hora que você quiser um debate. Tem que ser virtual ou você vem aqui para Miami. Pois bem, enquanto isso, sai aí o acordo, o texto final do acordo, depois de anos do Mercosul e da União Europeia. Eu estou com o Milei. Mercosul é uma prisão para países que o integram. E, aliás, ele apresentou um projeto de reforma revolucionária do Mercosul, para reduzir, para valer tarifas e desburocratizar e ter um livre mercado, que é o que ele defende. A turma não quer muito isso. Estão comemorando. O Macron não teve tudo o que queria, a França não está muito feliz, então o acordo não é tão ruim. Vamos ser justos. Mas eu vejo o Mercosul como uma camisa de força, sim. E a época que eu escrevia na Veja, que a Veja também era uma revista decente, eu escrevi um texto que repercutiu muito, que eu falei assim, tem duas opções na geopolítica, na globalização, né, digamos assim, econômica. Você escolher ser rabo de baleia e ir na crista da onda da globalização. Os paizinhos asiáticos, né, o Taiwan, a Singapura, que surfaram nessa onda da globalização com muito sucesso. Ou você ser cabeça de sardinha, que é você querer dominar um grupelho menor, mas ali você vai se impor e vai ter algumas vantagens e tudo mais. O Brasil lulista da época escolheu uma coisa muito atípica, ser rabo de sardinha. Os paizinhos lá, Equador, Bolívia, passavam a mão na bunda das empresas brasileiras e o Lula sorria, porque é um traidor da pátria, acima de tudo. Então, o Mercosul ele serve muito para criar reservas de mercado para quem já está estabelecido, não para criar, de fato, uma zona de livre comércio. Tem um fator ideológico muito forte no Mercosul e um protecionismo latente ainda. Então, eu estou com o Milei. E o Lula quer o quê? SUS, setor automotivo, proteção ambiental. Acender vela para a patotinha ambientalista. Veja o que mudou no acordo. O governo Lula insistiu em mudanças no capítulo relacionado às compras governamentais, para ampliar o rol de situações nas quais o governo poderia preferir empresas nacionais nas compras públicas. Ah, meu caro Watson, é elementar. Não é preciso ser Sherlock Holmes para saber o que o Lula quer com isso. É ou não é? Enquanto isso, Milei está completando um ano de governo. Todos estão se rendendo ao seu encanto. Até o Globo, no seu editorial, até a The Economist, chamada também carinhosamente de The Communist, por economistas realmente liberais. O primeiro ano da motosserra de Milei é o editorial favorável às suas políticas liberais, escrito na Gazeta do Povo hoje. A história argentina das últimas décadas demonstra o tamanho do buraco em que se enfia um país que não controla o gasto público. Aqui eu tenho que chamar ele uma vez mais. Oi, Guga, tudo bom? Guga Chakra, uma vez, falou para mim, Rodrigo, a Argentina é complexa. Você não pode fazer uma análise assim direita ou esquerda. É uma obra de muitas décadas de destruição. Ele falava isso quando ele queria poupar o Fernandes lulista. E eu falava, sim, Guga, é complexo, como o Brasil também, né? É um país complexo. E vem sendo destruído há décadas, sim, mas na margem, a segunda derivada acelerou para baixo com o governo lulista. E agora? A Argentina continua complexa, né, Guga? Mas o Milei está colocando a Argentina de volta nos trilhos. E o Brasil, que também é complexo, melhorava com Paulo Guedes e agora vai afundar de vez com Lula e seus capachos supremos. Então, Guga, é assim que se faz análise, não passando pano para os coleguinhas de esquerda, não é mesmo? Depois ele fala que eu sou blogueiro militante e ele é um jornalista imparcial. E a gente, claro, tem todo o direito de cair na gargalhada. Às vezes até chega a doer a barriga, viu? Guga, não faz mais isso comigo, pelo amor de Deus. Olha lá, eu não pego no pé do Guga e companhia, eu apenas sigo aquilo que funciona. Chamar comunista e cúmplice de comunista e cúmplice de comunista. O Milei no CIPAC disse, a única forma de lutar contra o socialismo é pela direita e não esse centro extremo. Eu adorei ler essa expressão, porque se vocês entrarem no meu Twitter, no meu X, sob censura, tem que usar VPN, está escrito economista, comentarista, liberal com viés conservador, contra-extremista de todos os lados, inclusive do centro. Então adorei a fala do Milei, adorei, porque é isso mesmo. Comunista, socialista se combate chamando pelo nome, não fingindo que você respeita o ponto de vista dele, que é diálogo com o Dirceu. Entendeu? Inclusive, Milei está querendo aplicar cada vez mais o modelo Bukele.
Está sendo elaborado um decreto para que as Forças Armadas não fiquem só pintando meio fio ou indo atrás de patriota, né? Como faz a do Brasil, mas possam combater narcoterroristas, tráfico de drogas. Olha, a Argentina assim vai despontar como realmente o patinho bonito do continente. Já o Brasil tem um chefe da Polícia Federal que resolve que não vai incluir a Folha de São Paulo, um jornal centenário, né, na sua entrevista coletiva, porque ele não gostou de uma reportagem que a Folha fez. Essa é a mentalidade da esquerda. Lembrando que o ponto de inflexão do governo Bolsonaro foi justamente quando ele tentou indicar Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Agora, esse Andrei aí pode fazer isso, né? Sobre o Mercosul e o Milei, só para fechar, né? A cara do Milei falou por todos nós quando Lula repetia suas groselhas e ladainhas, inclusive cada vez mais senil, né? Tem um fator meio Joe Biden acontecendo com Lula. É o Mercosul interconectado com a América do Sul e com os grandes temas da agenda global. Os projetos do FOSEM são estratégicos no esforço de redução das assimetrias e de maior aproximação entre nossos países. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar do companheiro Pepe Mujica. Em um discurso histórico na ONU, em 2013, Pepe dizia, e eu repito, sou do Sul e venho do Sul. A esta Assembleia, carrego inequivocamente aos milhões de compatriotas pobres nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampas. A liberdade, em todas as suas manifestações, é componente essencial de uma democracia sadia. Mas ela deve vir associada à proteção dos direitos e às liberdades de outros e à da própria ordem política. O Brasil já apresentou sua nova contribuição nacionalmente determinada, que abrange todos os gases de efeito estufa e setores econômicos. Assumimos a meta ambiciosa para 2035. Chega! Ninguém aguenta ouvir esse safado, né? Pelo amor de Deus. Chega! Milei falou por todos nós. Enquanto isso, a Polícia Federal do Lula, como diz Flávio Dino, agora sob o comando de Lewandowski, ex-coleguinha supremo e amigo de família do Lula, adota esse duplo padrão. Com um deputado de direita, deputados não têm imunidade em crime contra a honra. Vamos perseguir sim Marcel Van Hatten. Com um deputado petista, ele rejeita a queixa-crime de Luciano Hang contra Paulo Pimenta, afinal de contas, existe a imunidade parlamentar. Aí fica fácil, né? Aos companheiros tudo, aos inimigos a lei que eu invento ainda por cima. A coisa vai piorar. Olha o que eles estão fazendo no Supremo, olha o ativismo, olha o atropelo ao Congresso, que é o poder legislativo. Toffoli diz que liberdade de expressão absoluta protegeria PM que jogou o homem da ponte e agressão de marido à mulher. O Brasil ficou perplexo. É canalice ou problema cognitivo daquele que bombou 2 vezes na prova de magistratura e era advogado do PT, afinal de contas, né? É uma mistura, talvez, das duas coisas. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. Chega! O melhor desse vídeo tosco é a cara socrática dele. Como alguém que lançou um dilema muito complexo e, né? Como que diz? E aí? Tô comparando falar com jogar alguém da ponte. Falar com jogar alguém da ponte. O nível da turma. Tem método. A esquerda vem há décadas, né, tentando comparar palavras com agressões físicas. Afinal de contas, palavras ofendem e eles precisam combater o discurso de ódio. Então, se você fala que comunista não vale nada, você tem que ser censurado e, quiçá, preso. Ao contrário da turma da Antifa, que, segundo Barroso, é antifascista, porque colocou no nome, que bota máscara, pega arma branca, ferro, pau e bate em idoso só porque julga que eles são eleitores do Trump e são brancos. Então são do mal. Então, agredir idosos passa a ser redentor, condenar comunistas passa a ser discurso de ódio. Sacou? Então, tem método nessas loucuras que eles falam e fazem. É ou não é? Até a Patrícia Campos Melo na Folha ficou assustada dessa vez.
Voto de Toffoli sobre internet é visto como bomba nuclear por advogados, empresas e governo. Tese permitiria a qualquer um ser indenizado por redes sem notificação extrajudicial, o que não existe em nenhuma grande democracia. Daqui a pouco os coleguinhas vão descobrir que o Brasil já não é mais uma democracia, que nenhuma democracia permite jornalista com censura prévia. 2 anos sem passaporte, que nem traficante fica, com as contas bancárias congeladas, né? Sem nenhum crime cometido, por um compilado de tweets meus, que o sujeito que tinha que usar a criatividade preparou para o chefe, que quando cisma já viu. Tudo isso em áudio, né? Então, esse país é uma democracia, cara pálida. Não brinca comigo, né? Assista também o Bradock Show ao vivo. Toffoli vota a favor de responsabilizar redes sociais por conteúdos publicados. Zonas cinzentas favorecem Big Techs. Nos Estados Unidos existe a seção 230, que garante às plataformas que isso não vai acontecer, porque senão elas não são plataformas. Você pode responsabilizar o Washington Post pelo que ele publica, porque ele é um publisher. As plataformas são praças públicas da era moderna. Inclusive, os republicanos ameaçavam usar o fim da seção 230 se as plataformas continuassem usando um viés político e ideológico para censurar conservador. Banir o Trump, mas manter o Maduro. Porque o Trump é o quê? Uma ameaça à democracia de forma subjetiva para eles, sem nenhuma condenação sobre isso. Então, para valer a seção 230 tem que ser uma plataforma. E plataforma é que nem você condenar a empresa de telefone pelo que foi dito no telefone, pelo conteúdo das conversas. É loucura, mas é o que eles querem, porque eles são censores totalitários. Que dúvida. O Estadão agora está assustado. Ficou aplaudindo cada abuso do Supremo e chamando de vingança cada tentativa de conter o STF, e agora está assustado. O STF flerta com a censura prévia. Flerta, Estadão. Eu estou sob censura prévia. Se eu abrir uma conta nova de X, ela vai automaticamente ser proibida no Brasil. Eu não falei nada ainda naquela conta. É pelo que eu vou falar. Eu não posso mais existir na praça pública da era moderna no Brasil. O Estadão não descobriu isso ainda. Daqui a pouco ele descobre. Está flertando só. A água vai ter que bater para valer no bumbum do Estadão comunista, tucano, bocó. Alguém que carrega o sobrenome Mesquita, que já foi dono dessa jossa, tem que colocar os pingos nos is, né? Depois de passar os últimos 6 anos clamando para que o STF não deixasse de pôr só a cabecinha, o Estadão parece surpreso de acordar empalado. Fernão Lara Mesquita, usando todo o seu francês para explicar para o afegão médio a postura do Estadão. Hipócritas. Todos vocês, editorialistas do Estadão, são uns hipócritas, como tudo que é tucano. Tudo que é tucano é cúmplice do PT e do STF estarem fazendo o que estão fazendo com o nosso país. E o que estão fazendo? Escárnio, deboche. Página oficial do STF. Para comemorar o Dia da Justiça, um time de peso vai estar no STF para falar sobre direitos previstos na Constituição que rasgamos diariamente aqui no STF. Faltou completar, mas eu acrescento. Tanto é que condenou mais 26 pessoas pelos atos, abre aspas, antidemocráticos, que se recusaram a fazer um acordo sob a mira da arma de Kafka com o Ministério Público. 304 réus foram condenados, enquanto 500 aceitaram um acordo para sobreviver, se imolando em praça pública, que nem fez a família Mantovani. E o STF está se vangloriando disso. Mandou para a cadeia mais de 300 que não aceitaram o acordo porque preferiram manter a dignidade. Crápulas, sádicos, ditadores de merda. É o que vocês são, ditadores de merda. E um dia vão pagar por isso. Podem ter certeza que vão pagar. Primeira turma do STF torna réus 9 pessoas por bloqueios em rodovia. Porra, alguém do MST ou do MTST tá preso por queimar pneu em rodovia? Que é o que eles fazem toda semana? Há décadas. Alguém tá preso? Crápulas, canalhas. É isso que vocês são. Comunistas. E eu chamo comunista de comunista, viu, senhor Alexandre de Moraes? Não vem debochar não, porque eu aceito a hora que você quiser um debate. Tem que ser virtual ou você vem aqui para Miami. E a gente faz o dia que você quiser um debate sobre comunismo. E eu provo por A mais B que você é um ícone do comunismo sádico.
e, claro, criminoso, como todo comunista. Ministro do STJ manda soltar novamente traficante flagrado com 830 quilos de cocaína. Esse é o poder judiciário que vai atrás de patriotas, de uma cabeleireira mãe de família, pelo crime terrível de pichar numa estátua com um batom. Solta um cara com quase 1 tonelada de cocaína, meus amigos. Enquanto isso, Alexandre de Moraes recebe homenagem de delegados, que são, na verdade, jagunços, pela coragem de defender a nossa democracia. Jagunços, cúmplices. O processo de Nuremberg já mostrou que vocês não terão alívio também, não adianta depois falar que estavam apenas cumprindo ordens. São cúmplices desse ditador sádico, psicopata. Mudança de regra em 2023 garante caso de Bolsonaro com a turma de Moraes. E o STF forma maioria contra pedido de Bolsonaro para impedir Moraes como alguém suspeito, claro. Moraes, para resumir, que foi o Ministério Público, o investigador, o réu, a testemunha, o advogado de defesa, promotor e juiz e perito, concluiu que o recurso do Bolsonaro não cabe contra ele mesmo. E ele vai lá e diz que é preciso combater o capitalismo selvagem nas redes sociais. Esse é o argumento dele para censurar ainda mais o Brasil. Eu fecho com um excelente artigo do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo, Estado Dual à Brasileira, a bizarra hermenêutica jurídica sob o lulopetismo. Título confuso, um pouquinho complexo, mas vamos lá. Ele está resenhando um livro do Ernst Frankl, da década de 30, um jurista alemão que teve que fugir para os Estados Unidos da justiça nazista, e a tese dele é que o nazismo dividiu a justiça do país em 2 pedaços, o normativo e o progressivo. O normativo é aquele que mantém as normas e reconhece que existe uma Constituição e tudo mais. E a progressiva, a justiça progressiva, é aquela da turma das prerrogativas. É aquela seguinte, é companheiro meu, então eu vou interpretar de forma infinitamente elástica para proteger, ou é adversário, então eu vou interpretar de forma infinitamente elástica para perseguir. E that's it. Né? Então é exatamente isso. Exatamente esse o caso. As circunstâncias do caso individual é que vão definir que Constituição que você vai puxar do bolso, e eles usaram como pretexto a noite de cristais para justificar todo tipo de barbaridade, como no caso do Brasil eles usam o fatídico 8 de janeiro. É ou não é? Ao menos em termos de criatividade hermenêutica, cara de pau por parte dos intérpretes da norma e corrupção do direito, o Brasil caminha a passos largos para o totalitarismo, como foi na Alemanha nazista. Aplausos para o meu amigo Gordon. Mas eles vêm aí. A turma do Trump, a equipe brilhante que ele está montando, inclusive com Cash Patel no FBI, que eu estou lendo o livro e que é muito bom. O Elon Musk, que está mordido com a questão do Brasil, porque o Alexandre de Moraes tornou pessoal para ele, né? Incluiu ele no inquérito, meu Deus. Então, um recadinho do Trump, vestido de Luciano Hang, que o meu amigo cubano do pôquer fez. Com inteligência artificial, mas podia ter caprichado um pouco mais na voz e tudo. Mas, enfim, ele virou funcionário público, está com um pouco mais de tempo, até o Elon Musk descobrir que ele está custando muito caro para o contribuinte, para o taxpayer, na verdade, pagador de impostos. Então, ele está aproveitando esse tempo dessa forma. Eu achei divertido. Ele é uma figura queridíssima, casado com brasileira. Então, com vocês, Donald Trump. Olá, senhor presidente Lula. Olá, senhor ministro pilantra Alexandre de Moraes. Coloquei este terno verde e amarelo porque, em janeiro, as coisas vão mudar. Gosto muito do povo brasileiro. E o que eu puder fazer para eliminar vocês do poder, eu farei. Esse terno verde e amarelo só mostra a minha força pelo Brasil. Estou chegando. Aguardem. Temos contas a acertar. O Donald Trump é a nossa penúltima esperança. A última esperança, que é a última a morrer, sempre a esperança é a última que morre, é Deus. Né? Vamos sempre orar e vigiar, como diria João Paulo II, e que a Ana Paula Henkel sempre repete. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist